Ao longo da trajetória, tanto na Samba quanto na Doctoralia, Bruno, em alguns momentos eu precisei priorizar volume em prol da qualidade. E é até um paradoxo e uma encruzilhada, porque vendas precisa de um certo número de leads para poder chegar no resultado. Só que não adianta nada a gente gerar um caminhão de leads se eles não forem convertidos, né? Marketing tem que entender que é uma área de suporte. Eu falo isso muito com o time e isso pode ser até um pouco polêmico. Mas a gente só consegue provar o resultado se a gente conseguir trazer o mingau para dentro de casa. O que isso quer dizer? Se a gente conseguir trazer vendas, receita para a companhia. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o videocast da PR Group. Aquele videocast que você conhece, que traz nomes da primeira prateleira do mercado de empreendedorismo, inovação. A gente só traz convidado aqui que vão fazer vocês todos sair daqui depois desses 30, 40 minutos de papo com ideias, insights, conhecimento suficiente ou para empreender ou para implementar no teu dia a dia. Então a gente fez essa promessa, está cumprindo, só trazendo nomes incríveis. Então, antes de apresentar aqui o nosso convidado, além de ser nosso convidado, ele é meu amigo, mas é importante lembrar, ative as notificações das redes sociais, principalmente no YouTube. A PR sempre avisa nas redes sociais quem é o próximo convidado. A gente coloca os cortes e dá uns teaserzinhos antes de lançar o episódio completo. Também esses episódios vão para as plataformas de áudio. Então, fique esperto ali em Deezer, Spotify, qualquer um que você costume usar. E também nos siga nas redes sociais, que ali a gente coloca novidades, conhecimento sobre comunicação. Enfim, a gente complementa tudo que você aprende aqui nos nossos canais proprietários. Então, a gente vai começar esse episódio. Eu chamei de amigo e eu posso considerar amigo, né? Há muito tempo a gente se conhece. Hoje eu estou aqui com Pedro Filizola, um grande amigo, e eu posso chamar de um guru de marketing. A gente se conhece há muito tempo. Filizola, eu vou falar feliz um monte de vezes nesse podcast. Pedro, eu nunca te chamei, né? Então, se você que está aí assistindo, por que ele está chamando de Feliz? É porque eu nunca chamei de Pedro, o Pedro Filizola. Feliz, a PR completou 11 anos, né, agora em 2024, mas a gente se conhece há muito tempo. Você ficou 14 anos como Head de Marketing, CMO, na Samba Tech, que hoje é Samba, e passou os últimos quase 3 anos como CMO da Doctoralia, que é a maior health tech do mundo, liderando marketing Brasil e Chile. A gente está falando aí de quase 20 anos dedicados a marketing e a gente se conhece há muito tempo. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra bater esses próximos 30 minutos, mais ou menos, de insights e aprender contigo. Valeu mesmo. Tamo junto, Brunão. Obrigado pelo convite. Você sabe da amizade, da admiração que eu tenho por você, pela PR. Eu acho que vai ser super legal a gente bater um papo aqui, contar as histórias das antigas e tomara que a gente possa agregar valor aí para a audiência. Boa, boa. O que eu quase tenho tempo de PR, você quase tem o tempo de marketing, né? Eu vou completar, tô velhinho, vou completar quase 20 anos vou completar 20 anos em 2025 e você quase 20 em marketing. E aí eu acho que a primeira pergunta é inevitável. Você passou 14 anos ajudando a construir uma marca que é referência, que é a Samba. Isso é um trabalho que a gente pode dizer que tem ali demais da tua visão, das tuas crenças. Mas o que mudou do marketing lá não vou nem muito longe, hein? De 2010, digamos assim, para hoje, 2024, em 14 anos, que você consegue ali resumir em 2, 3 aspectos os principais pontos do marketing que é importante prestar atenção? Como você falou, Bruno, foram 14 anos na Samba, né? Quase que uma vida. Eu comecei como estagiário e eu vivi toda a caminhada do pipeline da liderança. Eu fui coordenador, depois fui gerente, até me tornar diretor e sócio. É uma trajetória que eu me orgulho bastante. E foi muito legal porque, ao longo dessa jornada, como você falou, eu vivi não só as transformações da empresa, mas do próprio marketing. Então, lá atrás, quando a gente ainda estava com um modelo de negócio que é bem diferente lá na Samba do que é hoje, eu trabalhava com marketing que era muito reativo, porque eu estudei na faculdade os 4 P's de Kotler, e longe de mim falar mal disso. Mas era um processo onde a gente esperava mais as definições para ir desenvolver os projetos. Mas depois a gente entendeu, e aí muito junto com o Gustavo, até mandar um grande abraço para ele, um amigo que apostou em mim quando eu tinha 19 anos, Gustavo Caetano, e Rodrigo Paulucci também, que foi meu chefe na época. Junto com eles, a gente entendeu que o marketing ele poderia ser algo a mais. Ele poderia ser o protagonista das estratégias de prospecção.
foi aí o momento onde a gente começou a implementar o processo de inbound sales, aonde o marketing seria uma máquina que a gente queria que fosse previsível e escalável de geração de demanda. Ou seja, a venda começava no marketing. Então foi muito legal que isso só funcionou porque foi patrocinado pela liderança. Na época, o Gustavo e o Rod falaram, não, vamos para cima, vamos implementar isso porque eu acredito. A gente trabalhava com uma venda tradicional. O nosso marketing era cuidar de marca, cuidar de assessoria de imprensa, né, que era super importante. Nós vamos falar mais sobre isso, com certeza. Lançamento de novos produtos, posicionamento. Show. São elementos que orbitam e que são importantes dentro do escopo geral do marketing. Mas hoje, quando a gente fala de marketing moderno, está muito mais conectado com entra porco e sai linguiça. Né? A cada real que eu invisto no marketing, com campanhas, quanto que eu estou conseguindo trazer de volta em receita. Então, o marketing hoje, eu acho que ele é muito mais conectado com o unit economics da empresa. E é interessante isso, Bruno, porque a partir do momento que você consegue provar por A mais B que você está investindo e aquilo está dando resultado, você blinda a área. Por quê? As áreas de marketing e publicidade são as primeiras a ser cortadas em momentos de crise. E a gente viveu uma grande crise recentemente, que foi a pandemia, aonde todo mundo ficou realmente sem saber o que fazer e falou, pô, enxuga o custo, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro. E aí a gente conseguiu manter, na época, na Samba, alguns dos investimentos, porque a gente provou. Esse investimento aqui está me trazendo esse resultado. Vamos continuar? Vamos. A conversa sobe de nível e a gente consegue desenrolar as ações. Boa, mas aí eu vou te fazer uma provocação, então. Eu entendo que talvez tenha uma mudança de dinâmica, de aquele marketing passivo, reativo, não caiba mais nos dias de hoje. Mas você acredita 100% que o marketing ele tem que ser frio e calculista a ponto de entra porco e sai linguiça o tempo todo? Porque existem elementos intangíveis e a gente sabe quando você vai avaliar marketing. É a realidade, mas não é uma realidade correta? É o que você acredita? É uma tendência? Qual que é a tua visão? Bruno, eu sou da teoria que tudo tem que dar algum resultado. Eu entendo que existem ações que são mais subjetivas e mais difíceis de mensurar. Agora, ser mais difícil não quer dizer que não possa ser mensurado. Precisa ser. Porque, senão, por que você está fazendo? É muito difícil, no final do dia, você justificar aquele investimento. Por mais que não seja o A mais B de uma forma muito direta, a gente pode ver que, em alguns momentos, quando você deixa de investir em algum canal específico, todos os outros sofrem esse impacto como efeito rebote. No entanto, você tem uma noção porque você já tem uma experiência, mas aquilo está conectado. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, tem que dar resultado. Mas aí eu peço então uma revelação. Qual que é a tua fórmula para colocar na mesa não só o elemento tangível para a medição de resultado, mas o elemento intangível que também tem impacto nisso? Qual que é a tua visão? Como é que, liderando a Samba, liderando o marketing da Dr. L, como é que você misturava esses dois pontos? Percepção de marca, Bruno. Assim, as pessoas compram por confiança e por afinidade. No nosso caso lá na Samba, a gente já tinha afinidade. As pessoas gostavam da empresa, muito por conta do serviço e do todo o posicionamento que a gente construiu junto, com você e a PR sempre nos apoiando. Obviamente, com a imagem do Gustavo, que sempre conseguiu ser um excelente comunicador, romper as barreiras da empresa e mostrar para o mercado o quão inovadora a empresa era. Então, isso para a gente era um benefício que a gente usufruiu e usou bastante para poder abrir a porta. E depois era a confiança, que tem a ver com dois elementos fundamentais de construção de marca, que é reputação e endosso. Reputação é o que falam de você e endosso é quem está com você. Então, isso eu aprendi com o Gustavo também. E, obviamente, a gente desempenhou essa parte de reputação, junto com vocês da PR, ao longo dessa jornada. Lá em 2009, a gente surfou na onda das startups. Então, a gente apareceu em tudo quanto é veículo, porque era relevante, porque a Samba tinha um posicionamento de ser uma empresa inovadora. E depois a gente foi trazendo isso de uma forma muito mais estratégica, conectando com cases, colocando histórias, colocando a gente como uma referência em tecnologia, que era o que a gente gostaria. E a parte de indústria a gente sempre trabalhou. Sempre. Porque a gente entendeu que se a gente fechasse com líderes de mercado, numa estratégia de pinos de boliche, a gente ia conseguir depois derrubar os próximos. Então, não eram mais quem são aqueles moleques. É aqueles moleques que atendem as grandes empresas. Então, isso, obviamente, com uma história bem contada, acho que esse arcabouço nos ajudou muito com esse intangível, que ajudava a abrir portas e que ajudava a gente a fechar. A gente já falou várias vezes aqui no podcast sobre pinos de boliche. Eu uso de exemplo isso em palestra, em podcast, em videocast, porque
É uma estratégia que, de fato, tem um baita sucesso. E aí, juntando as suas duas primeiras respostas com uma visão agora de uma visão um pouco mais global de marketing, né? O Brasil sempre foi muito conhecido por replicar tendências, ferramentas, né, técnicas de marketing que dão muito certo, especialmente no mercado norte-americano. Sim. Mas a gente sabe que é um país de dimensão continental, que tem diferenças culturais, né, em 3 horas de voo, que nem sempre aquilo que funciona lá fora vai funcionar aqui. E você teve esse desafio recentemente, que era liderar um marketing num país como o Brasil, liderar um marketing num outro país, na América do Sul. Tendo recebido insights da Europa, mas sendo uma startup global, que é o caso de Doctorado. Desse mistureba de tendências, de o que é aplicável e o que não é, falando especificamente de Brasil, o que você conseguiu extrair nesses últimos 3 anos isso eu tenho certeza que não funciona no Brasil, ou isso eu tenho certeza que vai pegar no Brasil, está só no começo? Eu acho que a fórmula ela é a mesma, Bruno. Assim, fazer marketing para mim é comunicar a proposta de valor para a persona correta, no momento ideal e no canal adequado. É isso, ponto. Isso se você está aqui ou se você está no Vietnã é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você entende o seu público, e no nosso caso de Doctoralho, o comportamento do médico brasileiro ele é muito diferente do europeu. O mercado brasileiro, com SUS, com plano de saúde, penetração de rede social, como você falou, diferença cultural de um país continental, é completamente alheio às coisas que estão acontecendo lá na Europa. Então, a gente precisava, de certa forma, tropicalizar aqui a mensagem. Mesmo porque o médico é um perfil muito desconfiado. Então, a gente tinha que ter um trabalho de convencimento, de educação muito maior. Então, eu acho que essa diferença para o Chile era muito maior dentro de meios de pagamento, por exemplo. Lá no Chile não existe crédito. Então, as pessoas elas têm que ir lá no banco para conseguir uma carta de crédito e aí cobram juros que é, de certa forma, até abusivo. Então, tudo isso a gente tinha que entender. Por quê? Marketing é mercado também. Você precisa levantar a bunda da cadeira e saber o que está rolando no seu país de atuação. Conversar com as pessoas, com os clientes, para saber qual que são as dores, como é que você conecta com elas e como é que você vai apresentar isso da melhor forma. Então, assim, falando de tendências, Bruno, eu acho que assim, é muito mais a pedra fundamental do marketing, que é o famoso depende. Cada caso é um caso. Claro que vinham algumas diretrizes globais que a gente fazia questão de implementar. Agora, tinham outras que a gente já tinha implementado e falava, cara, isso não vai dar certo. Porque é assim que funciona o mercado. Né? Então, eu acho que a partir do momento que você segue essa metodologia, esse framework, e tenta aplicar da melhor forma possível, né? Acho que independe do mercado que você está. Né? Acho que a grande máxima é você entender o seu público e comunicar a proposta. E como é que o cara... como é que aquelas empresas que não sabem entender... Porque é um exercício difícil, cara. A gente falando, nós somos da área, faz parte do nosso dia a dia, se encontrar técnicas, ferramentas para... esmiuçar o teu público-alvo. Mas não é tão simples, eu diria, me corrija se eu estiver errado, para 70%, 80% dos empreendedores. Né? O Gustavo Brigato, do Startup, esteve aqui e ele falou um negócio que o Power Trio de fundadores é o cara de produto, é o cara de tecnologia e é o cara de gestão. Sim. Que não tem ninguém de marketing e comunicação no Power Trio, né? Verdade. Que via de regra se aplica na maioria das startups brasileiras. Então, o cara que nos assiste, que é empreendedor, ele não tem as habilidades de marketing. E eu já vi muita gente com dificuldade para esmiuçar público. Porque se o marketing depende disso, então qual que é o caminho das pedras, o básico do básico ali, que o cara tem que fazer para entender o público? Perfeito. Dele? Eu diria que são 2, Bruno. Primeiro se a empresa já tem clientes, converse com esses clientes. Por que você comprou? Qual que é o benefício que tem para você? Se a gente deixasse de existir, o que você ia sentir? Primeira coisa é isso. Coleta essas informações, transforma isso em proposta de valor e tenta achar clientes parecidos com aqueles comportamentos. Se você não tem clientes, você tem uma hipótese de para quem você vai vender. Acho que esse é o básico. Conversa com essas pessoas. Boa. Vai atrás. Eu acho que assim, o empreendedor, ou talvez a pessoa de marketing ou de vendas, muitas vezes fica trancado na sala fazendo suas campanhas na frente do computador. Marketing é mercado, gente, precisa conversar com as pessoas. A partir desse momento, você vai começar a coletar insights. E esses insights são muito valiosos. Eu até publiquei no meu Reels, nas minhas redes, algumas rotinas práticas da relação entre marketing e vendas, que normalmente ela é um pouco mais atravancada, né, e faz parte do jogo, mas uma delas é conversar com os vendedores. Por quê? Eles têm os insights das trincheiras. O tempo inteiro eles estão lidando com objeção, o porquê que eu não quero comprar. Use isso, né? As equipes de marketing têm que usar isso a seu favor para poder montar conteúdo.
Porque seja, isso vai facilitar o processo como um todo. O cara que está na linha de frente ali, se você não tiver um mínimo de conexão com ele, você nunca vai saber o básico, como direcionar suas estratégias de marketing. É isso. Você pode até saber, Bruno, mas você não vai saber no detalhe. Tá. Porque você não está conversando com o cliente. Se você tiver o costume de pegar o telefone, ligar para o cliente, fazer uma pesquisa, maravilha. Tá. Agora, eu acho que é mais difícil. Porque você tem que fazer isso e fazer as campanhas. Então, como cortar ou então fazer com que você chegue até o cliente? Conversando com quem está conversando com ele. Tá. A gente fala muito de acerto, né? Queria falar de erro. Eu acho que e eu defendo isso em vários lugares, a gente não valoriza muito o nosso erro, porque o erro, ele ensina a gente o que não fazer, né? Isso é importante também. Nesses quase 20 anos de marketing aí, o que você errou e que é válido compartilhar e falar assim, cara, isso que eu testei, errei, não funcionou e isso me deu um baita de um insight. Qual que é o grande erro que te deu a grande lição para você compartilhar? Show. Ao longo da trajetória, tanto na Samba quanto na Doctoralia, Bruno, em alguns momentos eu precisei priorizar volume em prol da qualidade. E é até um paradoxo e uma encruzilhada, porque vendas precisa de um certo número de leads para poder chegar no resultado. Só que não adianta nada a gente gerar um caminhão de leads se eles não forem convertidos, né? Marketing tem que entender que é uma área de suporte. Eu falo isso muito com o time e isso pode ser até um pouco polêmico. Mas a gente só consegue provar o resultado se a gente conseguir trazer o mingau para dentro de casa. O que isso quer dizer? Se a gente conseguir trazer vendas, receita para a companhia. Então, em alguns momentos, a gente pisar no acelerador para trazer aquele volume de topo de funil, de lead que não tem perfil, a gente queimou dinheiro. Né? E aí fica aquele desafio de, né? Aquela rixa de marketing com vendas de, mas você não está convertendo, mas você só me traz lead que não converte. Mas, muitas das vezes, não vou dizer culpa, mas a responsabilidade está nas campanhas. E a gente precisa assumir isso, ser humilde, suficiente para entender que a gente realmente abriu demais o funil. A gente desceu demais a régua e isso não vai adiantar lá na frente. Aí nós estamos se enganando. Que fica aquele gosto agridoce. Né? Bati a meta de marketing, bati a meta de leads, mas cadê a conversão? Lógico, não tem perfil esse tipo de cliente, então não vai funfar assim. Então eu vou falar de conversão, porque a gente já bateu papo várias vezes e eu sei que a gente concorda nisso, Sim. que assessoria de imprensa é ferramenta de fundo de funil, Sim. que é onde você sente o impacto de conversão. Então, assim, é óbvio que sair na mídia te ajuda a converter mais. Isso a gente já conversou várias vezes. E aí, quando a gente fala de reputação, que é a história do Gustavo, né, que ele sempre fala, reputação que falam de você, endossa quem está contigo. Sim. Quando a gente fala de reputação, acho que poucas pessoas se dão conta de quanto reputação é importante. O que te guiou nessa aposta que você fez com o Gustavo e com o Rod lá no começo, e que eu sei que você nunca tirou o pé nisso, o que te guiou para continuar insistindo em ter uma boa reputação, embora muitas vezes as pessoas estivessem indo para caminhos de automação, de ampliar muito o funil, e você continuar batendo nessa tecla? Bruno, Al Ries, que é um dos maiores gurus de marketing, disse que você constrói uma marca com relações públicas. E eu sempre acreditei nisso, porque desde sempre a gente entendeu que a gente precisava de um lastro. Porque a gente era novo, a gente sabia que a gente tinha uma tecnologia boa, mas como é que a gente ia entrar nos grandes grupos? Era muito difícil. Então a gente entendeu que, primeiro a gente precisa ser notado. Então a gente fez, né, uma mistura de reputação com estratégia de guerrilha, você lembra, né, na época que a gente mandou os pandeirinhos e tal para os jornalistas e deu super certo. Por quê? A gente está no game da atenção. Né? Acho que essa é a primeira coisa. A gente conseguiu chamar a atenção e depois a gente conseguiu provar que a gente tinha tecnologia de ponta, que a gente estava resolvendo problemas reais no mercado. E a partir do momento que a gente fez isso, com uma história sensacional, que era a história do Gustavo, muito bem contada, a gente começou a despertar o interesse da imprensa em contar essa história. Por quê? No final das contas, a imprensa, você sabe disso, é a forma como você apresenta uma notícia. E se você conta uma história que conecta com o leitor, a chance de você ter sucesso é maior. Então, a gente viu que lá atrás a gente precisava fazer isso. A gente acreditou no Al Ries, a gente acreditou nessa estratégia e funcionou muito bem. Por isso que eu volto àquilo que eu falei. Né? As pessoas compram por confiança e afinidade. Então, a reputação nos deu muita afinidade. Eu admiro a Samba, eu admiro a história do Gustavo. Eu admiro essa conexão com o empreendedorismo, com tecnologia, com inovação. Então, a gente já largava na frente. Aí, depois, era a gente demonstrar confiança. Com cases e resultados, etc. Boa. Mas o empreendedor médio, a gente sabe que a maioria das vezes não tem grana. Sim. Eu vou para contratar um assessor de imprensa. E ele fica naquela encruzilhada de falar, onde eu coloco minha grana que eu tenho pouca, né?
Ou seja, quais são os primeiros passos em marketing que alguém dá? Um você já deu, que é conhecer o teu público. Sim. Que é conversar com quem já te consumiu. Esse é o primeiro grande exercício. Mas marketing também significa investimento. É inerente. Sim. É isso, né? Não existe marketing de graça. Total. Qual seria o segundo passo para esse cara que tem pouca grana, já falou com o cliente dele e agora ele quer começar a pisar em marketing? O que se faria? Eu sei que é uma pergunta difícil, hipotética, mas quem está nos assistindo precisa ver exemplo. Ele precisa ter... A maneira mais rápida, Bruno, de testar alguma coisa é no outbound mesmo. É você bater de porta em porta e testar o pitch. E normalmente isso é feito pelo empreendedor, pela primeira pessoa de vendas. Quando a gente fala de marketing, aí é o canal de mais de curto prazo mesmo, que é a compra de mídia. Então, usar suas redes sociais, patrocinar posts no Instagram, no Meta, comprar mídia no Google, porque aí você vai ter uma velocidade maior de tráfego para suas páginas, para o seu discurso, para a sua proposta de valor. Uma vez que está convertendo ou não, você já vai ter um cheiro de onde que está furado. Boa. Pô, tem muita gente clicando no meu anúncio. Ok, então a isca está funcionando, mas não está convertendo. Então pode ser que a mensagem na landing page não esteja legal, que o design não esteja funcionando, alguma coisa. Ou as pessoas não estão nem clicando no meu anúncio. Ou estão convertendo. Então, a partir disso, você já vai identificando algumas coisas. E vai testando. Pô, aquilo ali está fazendo sentido, aquele canal? Não. Então, deixa eu colocar mais um mingau aqui no outro canal para testar. Agora, uma coisa, Bruno, que é importante, até para quem está nos ouvindo, por mais que exista o desafio do investimento, eu sou da teoria de que, para você testar alguma coisa, testa direito. Porque senão fica aquela, eu vou testar pouco dinheiro aqui... E aí, depois do final do teste, você não sabe se deu certo ou não, porque você investiu pouco. Ou porque você não investiu o suficiente, ou porque você não deu atenção suficiente. Então, você perdeu tempo e não validou a hipótese. E uma das coisas, né, que eu sempre fiz questão de compartilhar com o time se a gente testou uma hipótese e não deu certo, cara, a gente tem que comemorar também. Porque a gente sabe que aquilo não vai funcionar, maravilha. A gente esquece aquilo por um tempo e vamos focar nas outras. Mas é isso, testar a hipótese da maneira correta. Uma vez que você colocou o investimento, o prazo e colocou uma métrica de sucesso, e você chegou ou não, você toma uma decisão. Não funciona. Beleza, eu vou para a próxima. Boa. Talvez eu vá endereçar a próxima pergunta, não só para o empreendedor, mas quem olha para você e vê um exemplo e fala, puta, eu sempre quis trabalhar com marketing, né? Quero me inspirar. Você já liderou aí nesses 17, 18 anos muita gente. Sim. Qual que é o perfil do cara de marketing que quer trabalhar com startups, com empreendedorismo, com empresas ágeis, com empresas de tecnologia, que você acha que é o ideal nesse tempo todo que você passou liderando? Tem algumas características que eu valorizo bastante, Bruno. A primeira delas é a comunicação. Eu acho que eu tenho uma teoria própria também que 80% dos problemas do mundo é ruído de comunicação. Porque comunicação não é o que você fala, é o que outra pessoa entende. Então quer dizer que se você fala uma coisa e outra pessoa entende errado, a responsabilidade é sua? Sim. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E pessoas que se comunicam bem tendem a largar na frente. Porque o tempo inteiro a gente está lidando com mensagens, com o mercado. Então a gente precisa, no final das contas, usufruir desse skill da melhor forma possível. Segundo é accountability, ter esse sentimento mesmo de responsabilidade, assumir os seus BOs. Eu acho que a gente que veio de uma geração um pouco mais antiga, né, a gente é mais acostumado com isso. E eu acho que é fundamental, porque eu não estou falando de culpa, né, eu estou falando de DRI, Directly Responsible Individual. Você tem ali uma responsabilidade perante um projeto, um processo. Você tem que fazer o que é necessário para que aquilo seja entregue. Se aquilo não aconteceu, tudo bem, né? Mas você peitou aquilo. Você tem uma conexão com aquilo. Né? Você tem que achar os caminhos para que aquilo seja entregue. Eu acho que uma que eu também super valorizo, e todos os times que eu liderei, eu fiz questão de implementar, é o trabalho em equipe. Acho que a gente não faz nada sozinho. Né? Eu posso citar diversos aqui coaches e treinadores que falam frases de efeito sobre isso, mas acho que a partir do momento que o time está bem redondo, a gente tem espaço para as individualidades aparecerem. E é muito legal porque aí uma pessoa se destaca aqui, outra pessoa, né, consegue ter uma campanha de sucesso ali, outra pessoa tem uma ideia relevante e inovadora que é implementada. Mas quando existe uma harmonia, uma cultura na equipe, aí eu acho que as pessoas têm até mais liberdade, confiança para exporem suas ideias e aí tocar as coisas. Porque, cara, no final do dia nós estamos trabalhando com adultos, né, e a gente sabe o que precisa fazer. E tem uma frase que eu gosto bastante que é: crianças fazem o que gostam e adultos fazem o que é preciso. Então a gente tem as nossas metas, a gente está numa empresa de performance. A gente tem que, no final do dia, entregar. Apesar de que eu tenho um mantra também, pessoal, que eu gosto bastante, que é 20 minutos para chorar e mãos à obra. Todo mundo tem o total direito de ter um dia ruim, de ter um momento em que não está se sentindo bem. Maravilha. Mas depois é juntar os cacos, arregaçar as mangas e mandar bala. Boa.
Só para a gente terminar o papo aqui, você citou 3 autores ao longo desse papo. Você citou Kotler, você citou Al Ries e você citou Gustavo Caetano, que é um autor que tem uma metodologia, que é o Pense Simples. Qual é o seu de cabeceira para marketing? Assim, você fala assim, esse aqui, com todo respeito, esse aqui é minha bíblia do marketing, é esse aqui eu sigo. Cara, eu tenho escutado bastante o Alex Hormozi. É um baita do empreendedor, construiu um império. E ele tem uma história de vida sensacional, tem vários conteúdos. Ele fala sobre performance, fala sobre marketing, fala sobre treinos. Então, é um cara que eu recomendo as pessoas cada vez mais escutarem e seguirem. Boa. E quem está assistindo, quiser bater um papo contigo, ser mentor, aprender um pouco mais, precisar de uma consultoria, onde o pessoal te acha? Maravilha. Me acha no LinkedIn, com Pedro Filizola, Filizola com 2 Es. E no Instagram é o @Filizola. Boa. Feliz, baita honra. Deu uma aula aqui pra gente de marketing, falando por muita coisa. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, por ter se disposto a compartilhar aquilo que você viveu em quase 20 anos de marketing. Repito, um dos meus gurus de marketing é você, sempre será. E a gente vai seguir junto por muito tempo, mas obrigado, foi uma honra. Tamo junto, Brunão. Obrigado pelo convite mais uma vez, pela parceria e espero que a gente tenha contribuído aí com a audiência. Contribuiu bastante, valeu mesmo. Valeu. Você que nos acompanha até aqui, esse foi mais um episódio do PRcast, o videocast da PR Group. Antes da gente encerrar, lembra de acompanhar a PR nas redes sociais, ativar a notificação no YouTube, ficar por dentro das atualizações nas suas plataformas de áudio. Foi um prazer ter a sua companhia. Fique esperto, mais gente vai vir aqui para o PRcast. Valeu e até a próxima.